Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje nosso segundo Fórum da Virada Sustentável Manaus. A Virada Sustentável Manaus chegou à sua 7ª edição esse ano, e esse ano ela movimentou 4 bairros da cidade, onde tivemos o prazer de voltar a ter atividades presenciais com público presencial. Foram dezenas de atividades que foram realizadas pela Fundação Amazônia Sustentável, em parceria com a Virada Sustentável, Coca-Cola, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, e principalmente a parceria inestimável do nosso Conselho Criativo, que está sempre apoiando em todas as atividades. O Conselho Criativo ele é composto de 50 organizações da sociedade civil, e ele é o responsável por fazer a Virada Sustentável Manaus acontecer. E responsável por fazer essa virada sustentável não ser só um evento, ela é um movimento. A verdadeira virada começa quando o evento virada acaba. A virada de consciência, a virada de comportamento, tudo começa a partir do momento que a população é tocada pelas atividades que ocorrem nesse curto espaço de tempo de 2 dias. Ocorreu no sábado e domingo, e agora, após finalizar as atividades presenciais, damos início ao segundo Fórum da Virada Sustentável. O objetivo desse fórum é dinamizar e democratizar as vozes, sabendo que esse é o caminho para a construção de um diálogo humano, empático e efetivo. O Fórum da Virada Sustentável Manaus 2021 traz para o formato online, 100% online dessa vez, ainda não estamos podendo ir para o presencial, que ocorre já na sua essência desde o ano passado. É um evento único, unindo múltiplas vozes e diversas facetas sociais e culturais da Amazônia e do Brasil. O Fórum da Virada Sustentável Manaus 2021 busca envolver e articular a participação direta de organizações, tanto da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos, culturais, universidades, entre outros, com o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora da sustentabilidade. Hoje teremos aqui o tema sobre a Amazônia, e a gente vai estar com pessoas de todos os cantos do nosso mundo, né? A gente vai ter alguém lá da Suécia, a gente vai ter alguém aqui de Manaus, e a gente vai ter alguém lá da Bahia. E para isso, primeiramente, eu queria chamar um vídeo que ele fala muito sobre isso. Cuide de quem cuida da Amazônia. The Amazon is a big piece of how the South American system works, and indeed of the global system. And of course, it has its own tipping point, which I think is happening right now. It's not just a biodiversity crisis or a climate crisis or a poverty crisis. They are linked. You've got to have a more integrated approach. Porque sabe que a gente vive daqui, né? A gente precisa da floresta para tudo. E aí, com a Fundação Amazônia Sustentável, foi assim, mudou, porque a gente teve um apoio. You know, they actually provide kind of social and economic development support to communities in a designated region. Muitos anos eu sonho com isso, né? Que um dia alguém viesse reconhecer nós, né? Nosso trabalho, nossa cultura, desse valor a nós, né? E hoje a FAI, né, tá trazendo isso para nós, é novo, mas é maravilhoso. A FAI faz um trabalho muito importante aqui com a gente. Venha conhecer mais de perto e cuidar das pessoas e da floresta.
Então, agora eu dou início ao primeiro painel da segundo Fórum da Virada Sustentável, que tem como tema Urgência Climática e Amazônia, Perspectivas pós-COP. Esse painel ele tem como objetivo realizar um balanço dos resultados obtidos da COP26 e a sua atuação na Amazônia na conferência. Como participantes, teremos como moderadora Paula Carramache Gabriel, que é ativista e atualmente consultora independente de diversas organizações nacionais e internacionais, é apaixonada por atuação em rede de forma colaborativa e compartilhada, formada em Relações Internacionais com MBA em Gerenciamento de Projetos e atualmente é aluna de mestrado em Liderança Estratégica e Sustentabilidade na Suécia. Foi a primeira brasileira a representar o país como Community Champions da rede Global Shapers, conectada ao Fórum Econômico Mundial. Também é membro da UPG, aluna e colaboradora da Escola de Ativismo, voluntária do CISV Brasil e colaboradora como conselheira jovem do movimento Fridays for Future. Seja bem-vinda, Paula. Além dela, teremos como painelistas a Flávia Bellaguarda de Castro, coordenadora de Política e Justiça Climática, advogada, é mestre em Desenvolvimento Internacional e Justiça Climática, formada em Sustentabilidade, fundadora do Youth Climate Leaders e La Clima, Global Shapers do Fórum Econômico Mundial e líder da rede RAPS. E além desses, o nosso querido professor Virgílio Viana, que é doutor em Harvard e pós-doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida. Virgílio Viana é atual superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável FAS, foi o primeiro secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, em 2003 e 2008, onde reduziu o desmatamento em 70%, e atualmente é membro do grupo de trabalho sobre ética na Pontifícia Acadêmica e de Ciências do Vaticano. Sejam bem-vindos, Flávia, Virgílio, Paula. Paula, deixo a palavra com você agora. Obrigada, Cris. Salve, professor Virgílio. Oi, Flávia. Que alegria estarmos aqui começando o fórum, o segundo fórum da Virada Sustentável de Manaus, nessa 7ª edição do evento. Nas últimas 6, eu estava aí com vocês em Manaus e agora falando aqui da Suécia, vamos falar um pouquinho sobre a COP. Vou começar com o professor Virgílio, contando um pouco para a gente o que é a COP, afinal, nos últimos meses, mas em especial nas últimas semanas, um evento que aconteceu no finalzinho de outubro, começo de novembro, durante 2 semanas em Glasgow, na Escócia. O que é a COP, professor Virgílio, para quem não conhece ou para quem conhece um pouquinho, e quais foram as suas percepções desse ano? O senhor tem aproximadamente 5 minutos. Legal, obrigado, Paulinha, e boa tarde a todas e a todos aqui, os colegas Flávia, a Cris no nosso painel. E a COP, pessoal, é o seguinte, COP significa C de conferência e P de partes, é a conferência das partes. Quem são as partes? São os países que assinaram a convenção em 1992, na Rio 92. Eu estava lá presente, tive o privilégio de estar participando disso, foi uma conferência histórica, a Rio 92. Inclusive, no próximo ano, nós vamos celebrar 30 anos da Rio 92, que teve vários tratados, acordos, etc., e um deles é esse, sobre mudanças climáticas. E indo bem direto ao último resultado da COP de Glasgow, a COP ela vai aprofundando, detalhando os temas da convenção. Então, a cada ano, os países se reúnem e deliberam regras e metas, etc. A COP é dividida em 2 grandes eventos. Um é o evento oficial dos diplomatas, e que negociam os textos, e outro é o evento da sociedade civil, das empresas, etc. Eu chamo esse outro evento de Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável, porque vai além do tema de mudanças climáticas no senso mais estrito. E a COP, no que diz respeito aos textos diplomáticos, teve um avanço relevante, que foi
o artigo 6, que foi bastante discutido, que basicamente define regras para compensação de emissões de carbono. E foi um avanço razoável, né, dentro do que é possível esperar numa negociação muito difícil, né, que envolve mais de 190 países. É muito difícil se chegar a grandes compromissos e grandes metamorfoses. Essas grandes metamorfoses foram vistas do outro lado da rua. A sociedade civil manifestando de uma forma muito ativa, os jovens, os povos indígenas tendo um lugar de fala muito valorizado. Eu acho que essa é uma das grandes manchetes que emergiu dessa COP de Glasgow. E a outra manchete é o mundo empresarial, se somando à sociedade civil, e que eu diria que deu a largada. Por uma série de fatores, o mundo empresarial resolveu assumir um protagonismo muito maior do que a gente já tinha visto até então. Eu acompanho esses eventos internacionais desde da Rio 92 e mais ativamente o tema de florestas desde 2005, na COP do Canadá, de Montreal, e ao olhar com uma perspectiva histórica, eu vejo que o setor privado deu a largada. Existe uma sensação crescente da sociedade, de todo mundo, que essa é uma agenda muito importante, e as empresas pensaram de uma forma muito simples. Bom, se os clientes estão preocupados, nós temos que nos preocupar, né? Ou porque eles vão deixar de comprar dos meus produtos, ou vão deixar de investir nas ações da minha empresa. Então, é melhor que a gente vire verde antes. Então, usa-se o termo Race to Zero, a corrida para o zero, uma corrida para a neutralização das emissões de carbono, que nos permite sair dessa COP não otimistas, mas esperançosos de que existe agora uma perspectiva de enfrentar essa equação, que ainda está longe de ser ganha. E é isso, eu termino a minha fala com essa observação. Nós estamos caminhando para um cenário de 2,7 graus de aumento, quando a ciência nos aponta a necessidade de 1,5. E, basicamente, nós temos que reduzir as emissões de hoje, que, 2021, pela metade. Imagine o desafio de fazer isso ao mesmo tempo que a gente tem bilhões de pessoas entrando no mercado de consumo na Índia, né, na África, no próprio Brasil, etc, etc. É um desafio muito grande, mas eu voltei animado, viu, Paulinho? Perfeito, professor Virgílio. Eu vou pegar o gancho, então, que o senhor falou e passar a palavra para a Flávia. Flávia, pensando nesse desafio enorme, não só da redução das emissões pela metade, mas também dessa presença mais forte de empresas, quais foram as suas percepções da COP e talvez aterrissando um pouquinho, né, no Brasil, nos governos, nos municípios, né, estaduais e etc., qual a conexão para as pessoas entenderem, né, da COP, dos resultados da COP com as políticas públicas, que é bastante a sua área de atuação. Flávia. Muito obrigada, Paula. Peço só desculpas pelo esse fundo psicodélico, mas aqui na Bahia, por algum motivo, a luz do quarto é verde. E daí, enfim, é o que temos para hoje. Mas um prazer estar aqui com vocês. Foram 2 semanas muito intensas na COP. E eu saio também, como o professor Virgílio, um pouco otimista perante todos enfim, tudo que eu vivenciei. Eu acho que alguns pontos muito importantes para trazer da COP, eu vou mesclando entre pontos positivos e negativos. Eu começo com um tema fundamental e que, infelizmente, os países desenvolvidos, eles tiraram um pouco o corpo de jogo, que é em relação a financiar fundos para perdas e danos, que eu acredito que foi um passo para trás muito grave, quando os países decidiram não ter financiamento suficiente para isso, e ficou um pouco a desejar na COP. Eu acho que no momento em que a gente está com a ciência, com o IPCC, com os dados, apontando para esse cenário que o próprio professor comentou, que a gente está caminhando para 2,7, isso não devia ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores da COP, nos corredores, muitas reuniões e acordos bilaterais aconteceram de financiamento. Teve um dia
focado na biodiversidade, que algumas organizações que focam muito em adaptação e soluções baseadas na natureza conseguiram acesso a financiamentos muito relevantes a nível mundial. Então, isso foi um ponto interessante. Eu acho que vale trazer aqui um ponto alto da COP, que foi a Chai Suruí, a única brasileira a fazer a abertura da COP com a sua fala brilhante, imponente e necessária. Então, como brasileira, me senti muito representada, muito orgulhosa de ter ela nesse painel de abertura. E o Brasil, ele traz alguns pontos muito positivos. Nós tivemos 2 Brasis na COP, né? Nós tivemos o pavilhão do governo federal e o Brazil Action Hub, que era o pavilhão da sociedade civil. Eu, particularmente, sonho com a COP em que a gente vai ter um Brasil e vai dividir esse espaço entre todos. E que a gente caminhe para isso muito em breve, para a COP do Egito, vamos torcer para que isso aconteça. Mas o Brasil, ele teve, pela primeira vez na história, a maior delegação jovem. Os jovens sempre representaram na COP, mas nós tivemos a maior delegação jovem da história brasileira. Eu acho que isso significa algo muito relevante. Nós tivemos a participação dos movimentos indígenas, quilombola, movimento negro, de uma forma nunca vista antes na COP. As últimas que eu participei, o Brasil estava presente, mas a sociedade civil não era tão pulsante como foi nessa COP. E isso trouxe muita esperança. Ver o Brazil Action Hub pulsando diversidade, pulsando debates tão incríveis, aprofundados, e principalmente como aterrissar isso, como trazer a mudança climática para o território, foi incrível. Eu me senti assim, muito orgulhosa. E era, quando você andava na COP, o corredor mais lotado era o do Brazil Action Hub. A gente acabou invadindo os pavilhões vizinhos, porque era muita vida pulsando ali e muitos debates interessantes. Um ponto também muito relevante dessa COP em relação a governos subnacionais, pela primeira vez na história, nós tivemos o maior número de governadores brasileiros na COP. Isso também significa alguma coisa. E eu tenho percebido um movimento nas últimas 3 COPs dos municípios tendo cada vez mais espaço de fala. Então, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, trazendo cada vez mais políticas públicas concretas do que eles estão fazendo. Inventário atualizado, análise de risco climático, plano de ação climático. A gente tem visto os municípios, obviamente que na escala Brasil temos ainda muito para caminhar quando a gente olha para o tamanho do nosso território e para o tanto de municípios que a gente tem, mas ver municípios já atuando nessa vertente é muito inspirador, porque a gente percebe que a pauta está aterrissando. Ter a oportunidade de ter quase 12 governadores, 14 se eu não me engano, na COP, entre a primeira e segunda semana, entendendo que o protagonismo também está na mão deles, independentemente do governo federal, também é muito importante. Carregando a faixa Governadores pelo Clima é fundamental, tendo a oportunidade, inclusive, de ter uma reunião com o Príncipe Charles para falar dos destaques de cada estado, tentando trazer financiamento para o Brasil. Então, nós tivemos momentos muito importantes na COP. Eu vi os brasileiros ocupando vários espaços de fala durante a conferência, seja na Green Zone, na Zona Verde, que é onde você não precisa de uma credencial para entrar, mas tem sociedade civil e empresas mostrando o trabalho que está sendo feito, como na Blue Zone, que é a zona azul da COP, que você precisa da credencial da ONU para participar, mas eu presenciei brasileiros ocupando espaços de falas diversos. E um ponto muito curioso da COP em relação à pauta da justiça climática, e que é fundamental quando a gente aterriza também para os territórios. Eu acho que vale, depois a gente segue batendo esse papo para entender como que a gente aterriza isso, né? Como que a gente traz a mudança climática para o nosso dia a dia, para dentro das políticas públicas, e como nós, cidadãos, qual é o nosso papel e como a gente faz isso acontecer. Mas eu acho que um caminho fundamental é a mobilização da sociedade civil. E isso a gente viu muito vivo na COP. A marcha pelo clima que aconteceu na sexta e no sábado foi inspiradora. Na sexta eu não pude, por agendas, mas no sábado eu fiz questão de vivenciar aquela marcha. Foram 6 horas com muita gente, mais de 150 mil pessoas do mundo inteiro. E era um coro único dentro daquela marcha, que era pedindo justiça climática. E eles pediam: o que queremos justiça climática, quando queremos, agora. E você perceber que a sociedade civil clama por justiça climática, independentemente de idade, independentemente de país, e de repente você entra dentro da conferência, tem um gap,
onde você não escuta muito sobre justiça climática e você não reconhece a justiça climática dentro das negociações e nos corredores. Então, a mobilização, ela se faz fundamental, porque é a sociedade mostrando para onde a gente quer caminhar. E tomara, e eu acredito que isso vai acontecer, que na próxima COP esse tema vai estar cada vez mais presente dentro dos espaços de debate, dentro da conferência, coisa que isso ficou muito mais latente na rua. Mas é muito poderoso, e essa mobilização se faz fundamental para que a gente consiga trazer os aspectos necessários. Enquanto a gente não tiver esse olhar de humanizar a pauta climática, e a gente sair do modus operandi de pensar com a cabeça do passado para resolver os novos problemas que estão se apresentando, dificilmente a gente vai colher resultados diferentes. Então, acho que a minha provocação para essa conferência é a gente ter coragem de ousar, de pensar fora da caixa, de utilizar criatividade e inovação com as tecnologias que estão apresentadas hoje para começar a criar soluções diferentes para os problemas que já se apresentam e vão se agravar cada vez mais. Perfeito, Flávia. Obrigada, e muito inspiradora todo o seu envolvimento, enfim, tudo que você fez e faz pelo Brasil em situações como essa e a clareza com que você explica. Fazendo uma conexão com o que você falou da marcha, da juventude, né? O professor Virgílio também falou da chama acesa, e fazendo uma conexão do que a Cris falou no início aqui, né? Que geralmente a gente brinca, né? Que a virada em Manaus, a virada de chave que a gente quer de consciência, de atitude em relação à cultura, à sustentabilidade, enfim, a parte mais humana, né, de acesso à cidade, ela acontece após o festival. O que a gente pode, aí eu vou passar a bola para o senhor, professor Virgílio, como é que a gente pode engajar e manter essa chama acesa entre uma COP e outra? O que acontece entre uma COP e outra com essa sociedade civil? A gente pode ver a turma da Greta e do Fridays for Future Brasil e espalhados ao redor do mundo que há centenas de sextas-feiras manifestam nas ruas e não vão desistir enquanto a gente não tiver o planeta que a gente quer. Podem ser através do movimento indígena, do movimento negro que não para de lutar, enfim. O que o senhor vê, professor Virgílio, de como envolver principalmente as pessoas, como a Flávia falou, que não estão conectadas ou não conseguem ver a ligação, né, da mudança climática com o dia a dia, e o que a gente pode sugerir para essas pessoas e o que acontece nesse ato entre essa COP e a próxima? Professor Virgílio. Eu diria, Paulinha, que a coisa mais importante é nós atuarmos como pontos irradiadores de uma tomada de consciência. A agenda climática é a mais importante agenda para o futuro da humanidade. Outras agendas são muito relevantes, o tema da injustiça social, das desigualdades, do racismo, de gênero, etc., são extremamente importantes. Mas nenhuma afeta a todas e a todos de uma maneira tão avassaladora. Imagine vocês que um dos cenários que eu vi lá numa das sessões mostra o nível do mar sumindo 6 metros. Imagine o Rio de Janeiro com 6 metros de mar, o Nova York, Bangladesh, etc., né, no mundo inteiro. Belém, né, estamos falando aqui de Amazônia, né, Belém, que vive na altura do nível do mar, basicamente. Então, nós temos que tratar isso como uma emergência. E para que isso passe a ser uma prioridade dos prefeitos, dos governadores, como a Flávia colocou, existe um engajamento crescente, né, desses líderes, e dos representantes dos países, presidentes, ministros, etc., pressionados pela população. Quem, no final, vai fazer a diferença é a população tomando consciência desses temas e pressionando os governos. Então, acho que esse é a agenda talvez mais importante. E pressionando as empresas. Porque, como eu disse, eu acho que as empresas têm os recursos financeiros necessários, a agilidade necessária, e não têm a burocracia, a complexidade dos governos para agir. Então, eu acho que a tomada de consciência ela pode, de um lado, pressionar políticas públicas em todos os níveis, de forma
apropriada, e de outro, pressionar as empresas, seja pelas opções dos seus clientes, consumidores, seja pelos investidores que fazem parte aí da estratégia financeira disso daí. E levar a consciência sobre o que a gente pode fazer, além de ter as políticas públicas, as empresas se engajando, cada um de nós, né, pode fazer alguma coisa. E essa coisinha pequena que nós podemos fazer no nosso dia a dia, de apagar uma lâmpada, de usar menos o ar-condicionado, de passar a usar mais transporte coletivo, carro elétrico, etc., energia solar e tudo mais, essas pequenas coisas somadas, elas podem dar também a sua contribuição. Então, eu acho que é um pensar global mesmo, e o agir local, que é uma frase antiga, né? Mas ela é cada dia mais pertinente. Perfeito, obrigada, professor. É muito inspirador de sermos pontos irradiadores dessa consciência, né? E Flávia, eu vou devolver a mesma pergunta para você, fazendo essa conexão, então, do que vai acontecer dessa COP até a próxima, com as perspectivas que o professor Virgílio colocou, né, de que esse próximo ano a gente teria que reduzir pela metade, e a gente sabe que de um lado tem essa sociedade consciente, que está lutando e que sabe da urgência do tema, e por outro lado, né, uma sociedade do consumo, do capitalismo desenfreado e tudo isso que sabemos. Então, como você vê, daí pode ser do ponto de vista de políticas públicas mesmo, e o papel dos municípios e dos governos estaduais e federais, da sua experiência, mas também da sociedade civil, em especial, talvez as pessoas menos conectadas ao tema, ou que ainda precisam serem picadas por esse mosquitinho da consciência, né, de que todos nós podemos sim fazer a diferença e pressionar, como o professor Virgílio falou, governos e empresas. Flávia. Bom, eu não acredito que a gente vai ter essa redução que é necessária nesse próximo ano. E mais importante do que acontece na COP é o que a gente faz depois da COP. E o Brasil, ele, né, vai passar por um momento muito importante ano que vem, que é o momento de eleições. E eu costumo receber diversas mensagens, principalmente de jovens, com muita ansiedade climática. E eles falam, eu não tenho perspectiva de futuro, eu tenho crise econômica, crise política, crise, a crise climática em cima disso tudo. Onde eu me encaixo? O que eu faço? Eu estou com medo. E eu recebo essa sensação de medo de muitos jovens, tanto pela Youth Climate Leaders, até mesmo pela La Clima. A gente está sempre em contato com muitas redes de pessoas que estão na bolha, reconhecem o desafio que isso é e têm medo. Então, acho que o antídoto para esse grupo de pessoas é a ação. Você agindo dentro das suas possibilidades, como o próprio professor Virgílio trouxe, você consegue reduzir um pouco essa sensação de ansiedade climática. Mas, infelizmente, é algo que está crescendo cada vez mais e vai ser uma questão de saúde mental comum entre os nossos jovens e crianças. Infelizmente, a gente está caminhando para esse cenário. Um outro desafio muito importante é furar a bolha. Eu acho que quanto mais a gente furar a bolha, maior a possibilidade de mudança. E eu vejo que isso está acontecendo. Eu nunca vi a COP ser televisionada da forma como foi esse ano. Não só no Brasil, como no mundo. E eu acho que isso já é um sinal. Então, você todo dia ter nos jornais, nas redes nacionais, enfim, jornais de grande circulação, 5 minutos, uma notícia numa área nobre do jornal, enfim, todo mundo falando sobre a COP, isso já mostra que a mídia está prestando mais atenção, e quando a mídia presta mais atenção, a gente sabe que pessoas fora desse universo começam a ter acesso e começam a se perguntar o que é a COP. E isso é um passo muito importante. Uma outra coisa é uma questão de uma via de mão dupla, que sempre tem aquela sensação, como mudança climática ela é injusta por si só, porque aqueles que mais corroboram para o aquecimento global são os que menos sofrem as consequências, e aqueles que quase não colaboraram com nada são os que mais sofrem a consequência. E isso não só para países, mas até mesmo para a população. As populações mais vulneráveis, em tanto ribeirinhas ou periferias, enfim, são aquelas que acabam mais sofrendo, mas são aquelas que têm um estilo de consumo muito menor do que aqueles que não estão sofrendo as consequências. Então, essa via de mão dupla
de entender que sim, o setor privado precisa mudar, são 30% das emissões no mundo vêm de 20 grandes empresas petrolíferas. A gente sabe onde o calcanhar de Aquiles se encontra, mas ainda assim a responsabilidade não recai só sobre um, mas as responsabilidades têm que recair de forma justa sobre cada um. Então, essa via de mão dupla é importante, o setor privado precisa mudar, o setor político precisa alterar a consciência e começar a olhar para uma sociedade regenerativa como política, para que a gente consiga fazer um processo de transformação, e isso é muito complexo, mas precisa acontecer. Ao mesmo tempo que a sociedade civil vai se conscientizando e também vai mudando os seus hábitos. E dessa forma, a gente se encontra no meio do caminho, porque quanto mais a sociedade se conscientiza, maior a demanda para a mudança. Por isso que furar a bolha é importante. E quanto maior a demanda, mais o setor privado se sente na obrigação de mudar, porque precisa, enfim, atender aos pedidos daqueles que estão com poder de compra, ao mesmo tempo que o setor privado, por ver essa demanda da sociedade, acaba até influenciando no setor político para que essas mudanças aconteçam de forma mais efetiva. É uma corrente. Todos nós precisamos remar para a mesma direção, que é a descarbonização e adaptação. São os dois pilares fundamentais hoje para a gente se caminhar como sociedade. E, às vezes, as pessoas elas têm a impressão que precisam criar um projeto megalomaníaco para fazer alguma mudança, precisam gastar horas no dia para alterar alguma coisa. Mas eu costumo trazer sempre duas ferramentas que qualquer ser humano tem para o enfrentamento à crise climática, que se usadas de forma crítica, a gente já está um grande passo à frente para o enfrentamento dessa crise, que é a empatia e o voto. Se você desenvolve a sua empatia dentro da crise climática, você entende aqueles que precisam de mais ajuda ou menos ajuda, você entende melhor o seu papel, você entende aonde você pode mudar e o que você pode fazer dentro das suas limitações. E o voto, porque se nós, de novo, continuarmos votando em pessoas que não compreendem que a crise climática é a crise da humanidade, é a questão da existência humana na Terra, e continuarem negligentes a isso, dificilmente a gente vai conseguir dar um passo, dificilmente a gente vai conseguir criar escala em ações locais que já existem não só no Brasil, como no mundo. Eu estou hoje, depois da COP, eu vim para a Bahia por questões de um casamento de uns amigos e acabei ficando por aqui numa ecovila. Se essa ecovila a gente consegue escalonar e conseguir traduzir um pouco do que é vivenciado aqui para dentro das cidades, por exemplo, já é uma grande conquista, mas a gente precisa de políticas públicas para isso. E políticas públicas são fundamentais para o enfrentamento dessa crise. Se a gente não tiver pessoas, representantes, com a caneta na mão, com essa consciência, a gente vai morrer na praia. Só que a gente tem o poder de mudar isso. Então, o ano que vem é um ano fundamental. Os sentimentos são muito misturados quando eu converso com pessoas de diversas bolhas, mas trazendo empatia e voto, não precisa de projetos megalomaníacos para mudar o mundo. A gente consegue, dentro do tamanho do nosso braço, um depois o outro, criar essa massa de mudança, que é fundamental. E dessa forma, inclusive, as políticas públicas são impactadas. E quanto mais a gente traz para o território a implementação das políticas climáticas, melhor. E uma última coisa que eu quero trazer é a importância de ouvir o local. Infelizmente, a gente tem o costume, até enfim, eu acho que está até na genética, essa divisão do Globo Norte e o Globo Sul, dessa questão da colonização, em que é imposto, as coisas são impostas. Infelizmente, as políticas públicas elas ainda trabalham com essa lógica, mas a solução para questões climáticas está na base. Ninguém melhor do que aqueles que vivem naquela comunidade ou naquele local para saber quais são os reais problemas e as melhores soluções. O que a gente precisa é criar uma ponte para que novas ferramentas e tecnologias cheguem até essas pessoas, uma maior conscientização dos líderes daquela região, com um verdadeiro engajamento da comunidade, com escuta ativa para fazer com que essas políticas elas sejam efetivas a nível local. A solução da crise climática está no local. O global é importante, a COP é importante, porque essas discussões a nível internacional, elas ajudam o mundo a entender o caminho a seguir.
mas a gente precisa aterrissar. E a melhor forma de aterrissar hoje, dentro do sistema que a gente está acostumado a viver, é por meio de política pública, e que se faz fundamental. E para isso a gente precisa de todos os atores engajados. Se um fica de fora, se um não é escutado, a gente está fazendo alguma coisa errada. Por isso que eu insisto muito em trazer sempre a justiça climática para o centro e para o cerne dos debates e do desenvolvimento de projetos e políticas, porque a gente vai se desafiar a começar a fazer diferente para colher resultados diferentes. Maravilha, Flávia. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o professor Virgílio. A gente tem mais ou menos 15 minutos. E, professor, eu queria ouvir do senhor o que a Flávia falou sobre territorializar, né? E aí está bastante conectado com o trabalho que o senhor desenvolve aí há muitos anos na Amazônia, né? Esse é o painel da Amazônia, está olhando para a COP, mas agora eu queria que a gente territorializasse na Amazônia. De tudo que a Flávia falou e nos inspirou, e de todas essas frentes, principalmente da empatia e do voto, né? E muito do que a FAS vem fazendo, né? De ouvir a base, de engajar as lideranças, de ter a escutativa, da resposta estar na base, né? A resposta para a crise climática. Eu passo a bola para o senhor para ir um pouquinho menos de 10 minutos. 5, 10 minutos. Legal. Olha, Paulo, primeiro uma brevíssima interação com a ótima fala da Flávia, para dizer assim, que é muito importante essa consciência e engajamento nas eleições, né? O voto é muito importante. Não dá para a gente desvincular essa urgência e a emergência climática das eleições do próximo ano. É muito importante que todos e todas, né, indaguem dos seus candidatos a deputado, senador, governador e presidente, que são as eleições do ano que vem, qual que é o plano deles com relação à emergência climática. A gente tem que transformar isso num tema muito importante, por várias razões, mas eu queria destacar só uma. O compromisso hoje internacional não é definido pela COP, é definido pelos países. Quer dizer, não é a ONU que define as coisas. Mudou-se a regra do jogo. Até 2009, na COP de Copenhague, era assim que se pensava, que haveria uma meta global definida e imposta de cima para baixo. E aí acordou-se que não, vai ser uma soma dos países. Então, esse número que nós estamos caminhando de 2,7, ele é fruto da soma dos compromissos individuais dos países. Então, a gente tem que pensar muito bem em como votar, e a gente, não só nós no Brasil, mas no mundo inteiro. Com relação à Amazônia e a territorialização das ações, a Amazônia virou também um destaque, né, nessa COP, e eu acho que a gente tem que botar isso como um ponto relevante, né? Não pelas boas razões, mas pelas razões ruins, que é o aumento do desmatamento, o aumento da violência contra os povos indígenas e etc., do garimpo, né, que agora está explodindo por aqui. E nós precisamos salvar a Amazônia com urgência. E aí eu acredito que o principal desafio é transformar a consciência das empresas, a consciência das pessoas em ação proativa com relação à Amazônia. A Amazônia é o território mais relevante do Brasil com relação às mudanças climáticas, por uma razão muito simples. Aqui tem uma quantidade enorme de carbono na forma de folhas, troncos e galhos, e que, se isso virar fumaça, isso simplesmente torna a equação global impossível de ser satisfeita. É muito importante a Amazônia. E a boa notícia que eu trago é que é possível reduzir o desmatamento, é possível reduzir esse queimado. Eu acabei de receber aqui os dados, né, que nós compilamos entre janeiro e setembro. Então, nós tivemos, nas áreas onde a FAS atua, uma redução nos focos de calor de 14%, ou melhor, isso foi no Amazonas, mas nas áreas onde nós atuamos,
nós tivemos uma redução de 54% de janeiro a setembro desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, é possível reduzir isso. Com relação às unidades, ao desmatamento também, nós tivemos dados bem relevantes nas áreas onde atuamos em relação àquelas que não atuamos. E qual que é a forma do bolo disso? É envolver as pessoas. Não é uma ação de polícia que vai resolver o assunto, ainda que a polícia seja importante. Nós temos que engajar as pessoas pela consciência, pelo conhecimento, dando alternativas econômicas para que as pessoas melhorem de vida com a floresta em pé. E isso é possível. E cito aqui o testemunho da FAES, da Fundação Amazônia Sustentável, mas também digo com muita certeza que existem dezenas de instituições por toda a Amazônia fazendo trabalhos muito relevantes. E centenas e milhares de outras pequenas instituições que também têm um potencial de aumentar muito o seu impacto. Então, eu vejo a oportunidade de nós criarmos um grande ecossistema de apoio a essas milhares de organizações da sociedade civil que podem catalisar e fazer diferença em ações pequenas nos seus territórios. Pode ser um grupozinho, né, numa cidade pequena, perdida no meio da Amazônia, pode ser uma aldeia indígena, pode ser uma cidade grande, como Belém, Manaus, Iquitos, e etc. Então, eu acredito que a gente tenha que fomentar essas ações da sociedade civil para que elas empurrem os governos, para que elas mostrem o caminho para os governos de todas as esferas atuarem. Nós estamos diante de uma Amazônia que está dando sinais de colapso ecológico. Nós tivemos a maior cheia de todos os tempos esse ano, 2021, desde 1906, que essa estatística é mensurada. Nós nunca tínhamos tido uma cheia tão grande. Tivemos uma seca não muito tempo atrás, seguida de uma outra grande cheia, até então recorde. Então, eu acredito que a gente não deve brincar com o nosso futuro. O nosso futuro é importante demais para que a gente coloque isso numa roleta russa, né, para testar o limite, até onde podemos ir. Eu acredito que a gente tem que ouvir as palavras do Papa Francisco, que nos inspiram sempre em muitas direções, mas uma delas é que nós precisamos fazer uma profunda mudança na direção de uma ecologia integral, que reconhece que todos nós estamos interconectados, por tudo. Então, essa emergência nos impõe a ser mais solidários. Eu achei muito interessante o que a Flávia disse, né? De termos empatia e criatividade. Além disso, termos generosidade. Olhar para as pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade. Nós não podemos ter aquela tragédia da indiferença. Nós temos que nos tocar diante da dor, da pobreza, da falta de condições da maior parte do Brasil, que é pobre, da maior parte do mundo, que é pobre. Então, nós temos que ter essa visão de generosidade, de acolhimento, de carinho social. E uma das coisas que a gente aprendeu também é que, para cuidar bem da Amazônia, nós temos que cuidar das pessoas que cuidam da floresta. As pessoas não podem ser chamadas a conservar um ecossistema tão precioso se elas não têm água potável, se tem estupro de meninas, se tem falta de energia, e etc, etc, etc. Nós temos que cuidar dessas pessoas, dar a oportunidade de que elas desenvolvam uma prosperidade sustentável, uma prosperidade a partir da floresta em pé, a partir daquilo que se falou muito na COP também, que é soluções baseadas na natureza. Cândido. Obrigada, professor. Muito inspiradora a sua fala, como sempre. Flávia, eu gostaria de passar a palavra para você para os próximos 5 minutinhos, antes da gente encerrar, fazendo uma conexão
entre o que o professor Vigílio falou, da generosidade e da interconexão que o Papa Francisco traz bastante com o que você falou sobre a sociedade regenerativa, né? Olhando para a Amazônia e olhando para a sociedade como um todo, né? Essa conexão, essa reconexão, reaproximação das pessoas com as cidades. Acho que a pandemia também mostrou muito isso, né? As pessoas entendendo o valor de estar perto, né, do mato, de estar perto de mar, de rio. Então, queria que você trouxesse para a gente fechar esse último trechinho da sua fala com esperança, com generosidade, e acredito que todo o trabalho de regeneração, né, e talvez para quem não conhece, não saiba o que é uma sociedade regenerativa, aproveitando a sua inspiração aí da Ecovila na Bahia, passo a palavra para você, por favor. Obrigada, Paula. As pessoas, a gente foi ensinado, infelizmente, né, o ensino brasileiro, ele traz o meio ambiente como uma caixinha separada de todo o resto. Então, a gente foi ensinado a pensar que o meio ambiente ele é isolado, mas, na verdade, ele é transversal. E quando a gente começa a furar a bolha, as pessoas começam a entender que o preço do café, do arroz, o preço da gasolina, o passe do ônibus, ou porque a pessoa já está fervendo na casa às 8 horas da manhã, principalmente aquelas que moram em casa com telha de eternite e tem pouca cobertura de área verde, como tudo isso interfere no dia a dia das pessoas. Então, a gente está no momento de tirar essa visão de caixas e ter essa visão transversal olhando para a sociedade. E a mudança climática, ela pede muito isso. Ela pede que a gente consiga trazer esses elementos de forma transversal na nossa vida. Eu acho que um grande desafio é trazer essas correlações de forma propositiva, de forma esperançosa e propositiva. Um exemplo que eu trago é que funcionou muito bem, e a gente vai até resgatar muito em breve, que chama o Jornal do Futuro. O Jornal do Futuro é uma forma que a gente se conecta com as pessoas. Então, junto com um grupo de amigos, a gente desenha o Jornal do Futuro e pede para as pessoas, no caso da cidade de São Paulo, mas a gente vai, enfim, expandir isso para os outros estados, e pergunta o que você gostaria de ver um dia no jornal. E as pessoas mandam, e geralmente são coisas positivas, do tipo, o último posto de gasolina fechou e virou uma praça. São Paulo tem competição de caiaque no Rio Tietê que está limpo. Tem o ar mais limpo das metrópoles, e a gente traduz dentro desse jornal um artigo mostrando, por meio de políticas públicas, como que a gente chegou nisso, mostrando que dá para fazer, porque realmente dá para fazer. A gente tem todas as ferramentas na mão para que isso aconteça. E quando a gente consegue mudar um pouco a forma de olhar, a gente quebra um muro entre a pessoa que a gente está conversando sobre essa pauta. E é isso que a gente precisa fazer. Infelizmente, a gente vem num movimento muito da escassez na sociedade. É sempre a falta de, a falta de, a falta de. E eu não falo isso para romantizar, muito pelo contrário. É ainda mais entender as tantas desigualdades que a gente tem aqui no Brasil, mas ter um olhar diferente para a gente poder abordar aquilo, de forma a conectar mais com as pessoas. Porque quando a pessoa se conecta com a pauta de forma propositiva e esperançosa, ela se engaja. Quando a pessoa se conecta com a pauta de uma forma negativa, ela cria homogeniza, ela cria uma inação, e não é isso que a gente precisa agora, a gente precisa de ação. E que lindo ver toda uma sociedade agindo pela esperança, e não pela esperança de ficar no ar, muito pelo contrário, pela esperança propositiva de territorializar isso, de trazer isso para o concreto, de ver essas mudanças acontecendo. Então, quando a gente olha para essa sociedade regenerativa, é muito nesse aspecto de criar esse imaginário coletivo positivo de que dá para fazer. Porque foi grande parte de onde nós estamos hoje, faz parte desse imaginário coletivo. A cidade está doente, as pessoas estão muito doentes. Então, se a gente começa a inverter essa lógica, consequentemente, a gente consegue trazer elementos novos e de espaço de criação para que as coisas comecem a mudar. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter os setores da engrenagem da sociedade também caminhando para essa mesma direção, tanto o setor privado como o setor público, enfim, como sociedade civil como um todo. Então,
eu acredito muito que a gente está num momento de ruptura muito grande da sociedade. E é com a cereja do bolo da crise climática. Então, a gente tá nessa movimentação. Eu acho muito curioso, tem um livro muito interessante, eu super recomendo para quem tiver interesse, que é do Domenico de Masi, que chama O Ócio Criativo. E ele fala, nesse livro, que quando 3 pilares da sociedade mudam simultaneamente, a gente está falando de um salto de época. Quando nós temos o setor político, energético e de trabalho se alterando ao mesmo tempo na sociedade, a gente está falando de uma nova era que está chegando. E a gente realmente está passando por essas turbulências dentro desses pilares da sociedade. E se pede hoje uma nova governança para que isso aconteça. Do mesmo jeito que a ONU surgiu pós-guerra para evitar guerras como aquelas no mundo, eu acredito que a gente está chegando no momento em que uma nova governança é necessária para lidar com essa crise que é global. Porque não adianta só o Brasil fazer a sua lição de casa se o nosso vizinho não faz. É uma lição de casa que todos precisam fazer, porque a gente respira o mesmo ar, a gente bebe a mesma água e o solo que a gente cultiva é o mesmo. E enquanto as pessoas não entenderem o óbvio, que sem ar limpo, sem água limpa e sem terra fértil, nós não estamos aqui existindo, a gente passa a cuidar melhor daquilo que é o mais sagrado. A gente passa a respeitar principalmente os povos da floresta, que são aqueles que nos propiciam e nos proporcionam a possibilidade de uma regeneração e de uma manutenção do pouco que ainda se tem. Então, e o desafio é trazer isso para dentro dos centros urbanos, o desafio é trazer isso para dentro das pessoas que não estão conectadas com isso. E o meu trabalho vai muito nesse cerne, porque é óbvio que a gente precisa se preocupar com os mais vulneráveis, e a questão climática, ela pede emergência nisso. Mas é muito fácil a gente só olhar para essas bordas e não trazer autorresponsabilidade para quem está no centro urbano. Então, trazer essa provocação, falar para aqueles que estão na cidade, mudar o que seja de um hábito, é fundamental. Só que não é simples, a nível coletivo. Um exemplo muito bobo é, se eu preciso mudar um hábito do meu dia a dia, um ser humano dentro de 9 bilhões, ou seja, insignificante, eu quero mudar um hábito dentro da minha rotina, eu já fico estressada, cansada, enfim, não é simples. E eu sei que isso é com todo mundo porque somos seres humanos e sair da zona de conforto não é uma coisa fácil para a gente. Só que a crise climática, a mudança climática, o nome já diz, mudança. A gente precisa de uma mudança do coletivo. E é uma mudança do coletivo mesmo. Agora, se a nível individual já gera atrito, caos, confusão, imagina a nível coletivo. Essa passagem não é simples, ela não vai ser fácil, ela é extremamente complexa. A mudança climática intensifica todas as outras desigualdades sociais e nós, como ser humano, temos total capacidade de trazer o melhor de nós como coletivo. E é isso que a gente precisa olhar, é nisso que a gente precisa focar, é trazer esse pensamento da abundância, é trazer esse olhar da sociedade regenerativa para que a gente, junto com as outras ondas de crise que virão, a gente vai conseguir manter uma economia girando, porém de forma sustentável, a gente vai conseguir manter pessoas trabalhando, mas dentro dessa transição justa, que venha uma outra Covid, que não seja o caos que foi, que a gente aprenda com tudo isso que a gente passou nesses 2 anos como uma lição. A Covid é um trailer de um filme que já começou a acontecer. Então, que a gente entenda onde a gente errou para fazer diferente nas próximas ondas que chegarem, porque, infelizmente, elas vão chegar e não precisa de uma bola de cristal para isso. E IPCC está aí para provar de que realmente a gente vai passar por novas turbulências. Agora, sabendo disso, por que não aflorar o melhor do ser humano na coletividade, na colaboração, para que todos tenham o direito de se desenvolver economicamente, para que todos tenham o direito de se desenvolver pessoalmente e para que todos tenham acesso às dignidades. Que a mudança climática fere principalmente as desigualdades resguardadas pela Constituição Federal. E isso atinge a tudo e a todos. Agora, entendendo esse cenário, eu sei que a primeira, principalmente dos jovens, é isso, é ficar paralisado. Mas isso, na verdade, é uma janela de milhares de oportunidades que a gente tem para se reinventar. E isso é lindo. Então, que a gente olhe para essa janela de oportunidades,
que a gente se desafie a pensar de forma criativa e que a gente entenda o poder do nosso voto para que essa mudança aconteça de forma sistêmica, estrutural e que a gente, antes do que a gente imagine, consiga dar esse passo de transformação que, enfim, o mundo está pedindo e a base está pedindo cada vez mais, o que é ainda mais bonito nesse processo. Muito obrigada, Flávia. Que linda sua fala. Fiz várias anotações aqui. Com essa fala, a gente vai encerrar o belíssimo painel de hoje. Muito obrigada, professor Virgílio Viana. Obrigada, Flávia. Obrigada a toda a equipe aí de suporte da FAS, da Virada Sustentável. Estou com muitas saudades de todo mundo. Eu queria lembrar que de amanhã até sexta-feira, nesse horário de tarde, fim de tarde de Manaus e horário de Brasília, o segundo fórum, né, da Virada Sustentável Manaus continua, então fique atento. Todas as informações em @FazAmazônia e @Virada Sustentável Manaus. E aqui a gente encerra nosso primeiro dia do fórum. Muito obrigada. E aqui eu deixo um pouquinho de serviços ambientais da Amazônia, que são esses grilos e sapos do Amei, eu ia anoitecer, comentar dele. E isso faz bem para a alma. Então, a mensagem final, né, Paulinha, que a gente podia dar com um olhar amazônico é: vamos desfrutar mais da natureza. A natureza, ela nos recarrega de ânima, que é a energia vital, e que não nos deixa ficar desanimado. Então, a gente tem que ficar animado a partir da natureza. Exato, por isso que eu não saí da Bahia ainda. Valeu, pessoal.